Salmo capítulo 4, do verso 1 ao verso 8. Diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Vamos orar. Querido Deus, fala-nos através da tua palavra. Aplica esse texto em nossos corações, transforma a nossa vida, Deus, quebranta o nosso coração, para que possamos viver diante do Senhor, em todos os momentos, uma vida de sincera adoração, para que possamos, Deus, viver experimentando a presença do Senhor em cada momento da nossa jornada. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. A expressão olho no furacão é muito usada para dizer acerca de uma situação muito complicada, quando você está diante de um período de intensa tempestade, um grande problema, e você está ali no centro do problema, você está no olho do furacão. Essa é a ideia, a ideia de estar no olho do furacão. Então, por exemplo, na época da pandemia, os médicos, pneumologistas, os que tratam de doenças transmissíveis, eles todos estavam no olho do furacão. Essa é a ideia da expressão. Tem um filme até que tem esse nome, foi lançado em 2018, quando ladrões, eles planejam roubar 600 milhões de dólares do tesouro americano. No mesmo dia do assalto, um furacão de categoria máxima está previsto para chegar na cidade. E toda a cidade vai embora. Só fica um meteorologista, um agente do Tesouro Americano e um ex-fuzileiro naval. E juntos eles precisam não apenas sobreviver à maior das tempestades, mas também impedir o maior roubo do século. Isso é estar no olho do furacão. E é interessante, porque quando nós às vezes atravessamos o olho do furacão, nem mesmo as pessoas que estão próximas de nós conseguem perceber o quanto o nosso coração está pesado diante daquela situação. Aliás, gente, problema, dificuldade interna que está na alma, é muito difícil de ser acessado por outro. Às vezes você está na mesma casa, convivendo todos os dias com as mesmas pessoas, e elas não conseguem perceber que você está no olho do furacão. Elas até podem conseguir acessar ali que seu comportamento está um pouco diferente, às vezes um pouco mais triste, ponderam isso, falam que você tem que sair um pouco mais, se divertir, quem sabe uma viagem, mas não conseguem mensurar a dimensão do problema que muitas vezes você atravessa. Os pais poupam muitos filhos dos problemas domésticos, dos problemas do lar. Então, às vezes, a criança, o adolescente, o jovem, não consegue entender a dimensão do problema que o pai está enfrentando ou que a mãe está enfrentando. Isso pode ocorrer até na vida conjugal. Às vezes, uma esposa, uma mulher, ela está atravessando um momento muito delicado, e mesmo que ela tente expressar isso para o cônjuge, isso não é acessado na plenitude, na mesma plenitude com que ela está comunicando. Ou seja, às vezes nós estamos sozinhos diante de um grande problema e ninguém consegue emparelhar com a gente na dimensão que estamos. Davi está nesse quadro. Davi está no olho do furacão. Davi está no olho do furacão. Nós não sabemos ao certo qual é a situação aqui. Existem algumas probabilidades, duas principais probabilidades. A primeira é quando ele está fugindo de Saul, quando Deus arruma um problema para ele.
porque Davi estava lá tranquilo, e Deus resolve tirar a bênção do reinado de Saul e transferir para Davi. E aí acaba que Davi era um grande guerreiro, era um homem que Deus o abençoava muito nas batalhas, e eles estão voltando de uma guerra, Davi e Saul, e o povo fala, as multidões é sempre um perigo, gente. As multidões começam a gritar: Saul, nosso rei, mata 1000, mas Davi matou 10.000. Ou seja, Davi é um guerreiro 10 vezes melhor do que Saul. Isso desperta o que no coração de Saul? Ciúmes. E Saul então começa a perseguir Davi, Davi precisa fugir. Então pode ser esse quadro. E pode ser um outro quadro, que aí eu não sei qual deles é um olho do furacão pior. O outro quadro é quando o filho de Davi dá um golpe nele, e assume o reinado de Israel, e Davi então tem que fugir, quando Absalão toma o reinado. Então são quadros muito delicados, onde Davi precisa ir para o deserto, ali isolado, ali ele começa a vasculhar o seu coração, e diante do problema, irmãos, você atravessa dificuldades. Todos aqui certamente têm uma listinha aí de problemas que precisam ser resolvidos. Mas alguns de nós aqui hoje à noite, ou você que está em casa, pode estar atravessando o olho do furacão. É um problema que você, quando olha para ele, você percebe as dimensões dele, às vezes nem consegue acessar todas as dimensões dele, você se angustia. E às vezes, quando isso acontece, o nosso raciocínio bloqueia, a gente não consegue pensar numa solução. Isso também pode gerar em nós uma desestruturação emocional. Ficamos completamente dilacerados emocionalmente. Isso pode também exaurir as nossas forças. A gente até pensa que está com preguiça, mas na verdade nós estamos abatidos, nós somos nocauteados. Muitas vezes problemas que por um determinado período a gente os coloca como sendo problemas que temos condições de atravessá-los e vencê-los, mas eles vão se agigantando diante de nós, e quando observamos com um olhar um pouco mais atento, percebemos que esses problemas estão nos engolindo. É quando estamos no olho do furacão. Esse Salmo 4, ele introduz uma série de cânticos. Ele é o primeiro de 55 indicações ao supervisor da adoração no templo. E é muito curioso isso, porque o Salmo aqui está cantando a vida, está cantando o sofrimento, está cantando o momento de adversidade, está cantando a respeito do tempo em que nós atravessamos o olho do furacão. O diretor de música, o maestro, era quem regia um coral, um grande coral, e os instrumentos aqui, o texto fala sobre os instrumentos de corda, bem esse título. Irmãos, esse título em negrito, ele não faz parte do livro inspirado, tá? O título em negrito. Mas quando você olhar, principalmente no livro de Salmos aqui, o texto em itálico, quando diz, canto de Davi, entoado ao Senhor, eu estou no 7, aqui o 4. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumento de cordas. Esse texto ele faz parte do livro inspirado. Ele é o título do livro. Então nós temos aqui Davi compondo um cântico que vai ser passado pelo maestro, e o maestro vai conduzir esse cântico na grande congregação com instrumentos de cordas. E certamente instrumentos de cordas aqui está se referindo a harpas e liras. Então era um momento de adoração. O diretor então era responsável para conduzir os levitas, Eles eram os responsáveis para conduzir esse momento. E aí ele vai falar a respeito da dificuldade que Davi enfrentou. E é impressionante a semelhança que tem do capítulo 4 com o capítulo 3, e nós podemos destacar uma semelhança. Quando no capítulo 3, versículo 5, Davi diz, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. No capítulo 4, verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Alguns comentaristas vão dizer que o capítulo 3, verso 5, era o texto que Davi recitava quando ele acordava. Porque ele diz, eu pego no sono, mas eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Mas no capítulo 4 ele diz que ele deita.
E também pega no sono, porque o Senhor o faz repousar seguro. Davi dorme pensando no Senhor. Davi acorda pensando no Senhor. Porque Davi tem uma vida na presença do Senhor. E eu queria pensar então um pouco nesse salmo com você a respeito desses momentos de adversidade que nós enfrentamos. Quando estamos diante do furacão, como devemos reagir? Como devemos reagir quando nós temos um problema que não encontramos para ele solução? Primeiro passo, primeiro ponto, lembre-se de Deus. Lembre-se de Deus. Parece simples, parece óbvio. É claro que eu vou me lembrar de Deus. É claro que quando eu estiver diante de um problema, eu vou clamar por Deus. Alguns cristãos há mais tempo na igreja, né, quando estão diante de um fato assim bem chocante, alarmante, eles têm expressões evangélicas. A minha mãe, por exemplo, ela, qualquer coisa assim que atira do prumo, ela fala misericórdia. Quando um filho às vezes chega em casa sem falar e dá um susto nela, a primeira expressão dela é misericórdia. Isso é coisa de crente, né? Então, quando nós, às vezes, somos tomados por uma surpresa que nos desagrada, que nos desestabiliza, é óbvio que nós vamos pensar em Deus. Mas, às vezes, o pensamento a respeito de Deus é um pensamento muito superficial. É um pensamento assim, ai meu Deus, me socorre, me ajuda, Deus, vem aqui, intervém nessa situação. Tudo isso é sincero, tudo isso é verdadeiro. Mas o que Davi nos convida a fazer aqui não é só pensar em Deus, é saber que não tem problema que não esteja no controle de Deus. Isso faz toda a diferença. É saber que aquela adversidade que está diante de nós, ela está debaixo do controle absoluto do Deus dos deuses, Senhor dos senhores. O problema, ele pode se avolumar diante de mim, e eu posso ficar às vezes estremecido diante dele, mas eu preciso crer piamente que entre eu e o problema existe um Deus que cuida de mim. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. E Davi coloca isso no versículo 1, quando ele fala: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É curioso, quando Davi usa a expressão Deus da minha justiça, mas sabe o que diz respeito? Aqui diz respeito à fidelidade de Deus. Deus da minha justiça, Deus fiel, Deus que faz promessas e cumpre as suas promessas. Os textos da Bíblia, eles são muito importantes para a gente entender que o nosso Deus é um Deus de trato. O nosso Deus é um Deus de acordo, e os acordos de Deus são cumpridos. E existem promessas poderosas de Deus para a sua vida. E você precisa se apropriar dessas promessas de Deus. Você não caminha mais sozinho neste mundo. Você tem alguém que guerreia com e por você. Você tem alguém que luta as suas batalhas. Davi sabia muito bem disso. Por isso ele era um homem vitorioso. Porque ele sabia, e ele tem salmos que escreve a respeito disso, ele sabia que a vitória não estava na força do seu braço, nem nos músculos do cavalo. A vitória vinha do Senhor. E quando nós entendemos essa dimensão do Deus poderoso, que faz as suas promessas e cumpre essas promessas, isso tranquiliza o nosso coração. Isso nos leva a sempre clamar por Deus. Davi tem uma questão, ele tem uma pergunta. Ele quer saber o que está acontecendo. Por quê? Se for numa situação, por que Saul me persegue? Não fiz nada contra o rei, poderia até ter matado o rei. Em algumas situações, Davi pega o rei desprevenido. No outro caso, se for o contexto do filho que tomou o poder, Davi está se questionando, está questionando a Deus. Existe uma pergunta. Quantas vezes temos perguntas para Deus? Porque não estamos entendendo o que está acontecendo. Não estamos entendendo a conta, a matemática, a lógica divina. E aí a gente vai em direção a Deus com questionamentos, e não tem problema.
Não tem problema levantarmos questionamentos diante de Deus. Davi está levantando, o salmo começa dizendo: responde-me quando clamo. O Senhor é o Deus da minha justiça. E aí tem uma outra expressão que devemos destacar no texto: na minha angústia. Irmãos, se Davi está dizendo na minha angústia ou na angústia, é porque o crente fica angustiado. Não há nada de errado quando nos sentimos angustiados. Eu não sei você, mas às vezes algumas pessoas, elas se cobram porque estão angustiadas. Nossa, mas eu sou crente, eu não posso ficar angustiada, eu não posso ficar preocupado, eu não posso me apavorar, eu não posso me sentir fraco. Deus está comigo, Deus é o meu Senhor. Tudo isso é verdade, mas quem disse que você não pode ficar angustiado? Quem disse que a sua alma não pode se estremecer diante das adversidades? Quem disse que você não pode se sentir fraco, impotente, incapaz? E isso vai afetar a sua mente, as suas emoções, o seu corpo. Igreja é lugar de gente angustiada. Igreja é lugar de gente com problema. É um pecado quando criamos um ar eclesiástico, onde igreja é um ambiente para acolher só os saudáveis. Isso não faz parte do processo divino. O processo divino para a igreja é um processo onde pessoas machucadas, feridas, angustiadas, medrosas, temerosas, se ajuntam para buscar o Deus Todo-Poderoso. Aqui é um lugar de gente frágil. Não se engane. Não se engane. Todos nós temos as nossas fragilidades. E se criamos um ambiente onde gera um status esconder isso, nós estamos sabotando. Porque não é esse o projeto de Deus para a igreja. Igreja é lugar de gente que sofre. Não precisamos esconder os nossos sofrimentos. Igreja é lugar de gente que tem um monte de questionamento sem resposta. E Davi mostra isso no texto. Por isso ele está angustiado. Na angústia, dá-me alívio. Qual é a ideia aqui? Literalmente, o que Davi está querendo dizer no hebraico é: em um lugar estreito, faze-me um espaçoso lugar. Ou seja, Deus, eu estou indo para o olho do furacão. Abra um caminho para eu sair do furacão. Crie uma rota de escape, Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: Ele sempre vai criar uma rota de escape. Ele sempre vai criar uma rota de escape. Não tem problema que Deus não resolva. Amém? Não tem problema que Deus não seja capaz de tirar do seu caminho. Até a morte. Até a morte. Deus resolveu o problema dela. Porque Ele diz que aquele que morre nele, em Cristo, esse viverá. Então é o seguinte: se você está diante de um problema e não morreu até agora, fica tranquilo. Deus vai apontar para você uma rota de escape. Essa é a oração de Davi. Deus, quando eu estiver angustiado, eu vou clamar pelo Senhor. E eu peço para que o Senhor, quando eu estiver num lugar muito estreito e não dê para passar, que o Senhor abra para mim um caminho. Ele fala sobre isso no Salmo 18, verso 19. Trouxe-me a um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Esse é o nosso Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos lembrar quando estamos no olho do furacão é que o nosso Deus vai abrir uma rota de escape. É que o nosso Deus vai nos livrar da angústia, é que o nosso Deus vai reverter a nossa sorte, é que o nosso Deus vai cuidar de nós porque Ele nos ama demais. E o amor dele foi revelado na cruz do Calvário, o Cristo ensanguentado. O caminho que te leva hoje até a presença de Deus é um caminho manchado por sangue no chão, porque o sangue de Jesus foi derramado na terra
para que nós pudéssemos acessar o Pai. Então isso foi um preço alto. Um Deus que paga um preço desses por você, Ele não vai te desamparar nas angústias do dia a dia. Não vai. Porque se Ele te desamparar, Ele está sendo incoerente. E o nosso Deus não é incoerente. A Bíblia é um livro escrito durante um longo espaço de tempo. De Gênesis a Apocalipse são séculos. E esse livro tem uma mensagem para nós. Deus te ama. E Deus não falha com o seu povo. Deus cumpre as suas promessas. O que Ele diz, se cumpre. E Ele disse que cuidaria de você. Antes de ser assunto aos céus, antes de Jesus ir para junto do Pai, Ele diz que os seus discípulos não ficariam sozinhos. O Consolador seria enviado. Jesus não nos deixa órfãos. Ele está conosco durante todo o processo de adversidade. Segundo lugar, no olho do furacão, devemos lembrar de Deus e lembrar que o nosso Deus é poderoso e que o nosso Deus está conosco e é Ele quem nos dá a vitória e é Ele quem abre a rota de escape. Mas, segundo lugar, a gente precisa entender que o problema deve ser colocado diante de Deus. O que você faz com esse seu problema que está aí massacrando a sua cabeça? Às vezes é uma questão que você está o tempo todo pensando nela. Você nem quer pensar e está pensando. É algo que está sugando a sua vida. O que você faz com isso? Você pega isso, coloca diante de Deus. Está aqui, Deus. Eu não dou conta mais, eu não aguento mais, eu não tenho força mais, eu não tenho energia mais, eu não suporto mais. Toma esse meu problema para o Senhor. Nós lemos esse texto em Mateus. Me dê aí o seu fardo que é pesado, diz Jesus, e eu vou te dar o meu que é leve. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Pega esse seu problema. De repente você pode até fazer um exercício espiritual. Pega esse seu problema, arruma um caderninho. Arruma um caderninho chamado Caderno dos Problemas. Aí você escreve o seu problema, seja ele qual for. Deus, o Senhor sabe que o meu momento financeiro está muito complicado. Em Cristo, o problema agora é seu. Entrega para Ele. Entrega para Ele. O problema é dele, não é seu mais. Sabe por quê? Porque você é dele. Ele é seu pai. Deus é o nosso pai. Se nós estamos diante de um problema que não tem solução, entrega para Deus. E aí você entrega, Senhor, eu entrego esse problema a Ti. Ele não me pertence mais, toma, é do Senhor. E deixa que Deus resolve. Davi coloca aqui no contexto os inimigos dele diante de Deus. Ele vai orar. Interessante que Jesus fala para orar pelos inimigos, e Davi já mostra aqui que ele fazia isso. No versículo 2 ele fala: ó homens, os que estão perseguindo ele, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Davi tinha uma glória, e a glória não era do próprio Davi. A glória de Davi era o Senhor. Isso é importante também entendermos. Existe algo em nós, existe algo em nós que vai além de nós. E o algo em nós, além de nós, é que Deus é conosco, está conosco, somos dele. Isso é maior do que nós. Isso é uma glória para nós. Quando você sai daqui e você pega a rua ali para ir para sua casa, você não está sozinha na rua. Deus está com você. Quando você vai fazer as suas atividades corriqueiras, não pense que os movimentos que são feitos, você precisa ir no cartório, você precisa ir no banco, você precisa resolver uma questão no centro da cidade, e às vezes nós achamos que tudo é muito a gente, somos nós que temos que resolver, sou eu, e não é. Não é. Deus está com você em tudo isso, abrindo portas, colocando pessoas, direcionando os seus passos, guiando você para chegar numa determinada hora que às vezes nem você está calculando aquilo, para encontrar uma determinada pessoa que vai trazer a solução para o seu problema. Se você chegasse meia hora depois ou meia hora antes, você não resolveria.
Quantas situações dessas, às vezes, nós já não passamos e nem sabemos. É Deus sempre providenciando escapes para nós. Por quê? Porque a glória do Senhor está sobre nós, a bênção do Senhor está sobre nós, o cuidado do Senhor está sobre nós. E às vezes o mundo olha para isso e o mundo zomba disso. Os homens estão zombando de Davi por causa disso. E ele vai então dizer: porque vocês estão tornando a minha glória em vexame? Ou seja, porque vocês estão perseguindo um homem que foi separado por Deus. Vocês não estão agindo contra a pessoa de Davi, vocês estão agindo contra alguém que é ungido de Deus. Quando um movimento acontece contra você, tanto na esfera espiritual, ou mesmo na esfera relacional, as pessoas não estão comprando briga com você, elas estão comprando briga com Deus. A gente precisa ter essa noção de pertencimento. Nós temos um Pai, esse Pai é justo, e esse Pai cuida de nós, e Ele não vai deixar com que as pessoas tornem a glória dEle em nós em vexame, porque a Bíblia diz que esse Deus é zeloso, e esse Deus cuida dos seus filhos. E aí Davi continua dizendo: olha, vocês estão agindo na mentira, vocês estão amando a verdade, amando a vaidade. Ou seja, os movimentos que acontecem muitas vezes contra nós são movimentos montados na mentira e na vaidade. As pessoas às vezes, ou as situações que nos ferem, elas surgem simplesmente para provar a nossa fé. E às vezes o fundamento disso está na mentira ou está na vaidade. As pessoas que perseguem Davi, elas não estão entendendo a manifestação, o governo, a direção de Deus para a situação. E às vezes nós achamos que todo mundo tem que entender a direção de Deus para a nossa vida, e não. Lembrando que os inimigos de Davi aqui fazem parte do próprio povo dele, o próprio povo de Deus. E aí Davi vai dizer no verso 3: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Davi coloca no versículo 3 a mensagem central nessa relação dele com aqueles que estão o perseguindo. Davi está dizendo: vocês também são religiosos, mas Deus distingue para si o piedoso. A palavra piedoso ou pio é o indivíduo abençoado pela graça de Deus. Nós somos abençoados pela graça de Deus. E quando nós somos fiéis a esse Deus, nós nos tornamos pessoas piedosas. E Deus distingue para si o piedoso. Sabe o que significa isso? Deus separa você e diz: esse é meu, não mexa com ele. Esse é meu. Esse me pertence, fica na sua. Fica na sua. Essa é a ideia do texto. Deus o protege, Deus o guarda. E Davi diz que esses são ouvidos por Deus. Esses são ouvidos por Deus. Aí o versículo 4 tem uma expressão que é usada por Paulo também, lá em Efésios, só que o contexto é diferente, porque aqui Davi está falando para os seus inimigos, e lá Paulo está falando para os crentes: irai-vos e não pequeis. Paulo está dizendo lá que, olha, você pode até ficar irado, mas você não pode transformar a sua ira em pecado. Aqui não. Aqui a palavra irai-vos, ela pode ser traduzida, e fica até melhor a tradução, como tremam. Tremam e não pequem. O que Davi está dizendo? Eu estou contando para vocês aqui, imaginem, né, numa linguagem corriqueira, Davi está dizendo: eu estou contando para vocês aqui quem é o meu Deus, como Ele relaciona comigo, o quanto Ele me protege, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é justo. Eu sou um homem que tenho procurado viver na piedade. Deus distingue para si o piedoso. E vocês estão me perseguindo, vocês estão tentando armar ciladas contra mim. Então eu quero dar uma dica para vocês, uma orientação: tremam diante desse Deus e não pequem. Essa é a ideia do texto. Davi exorta os seus inimigos ao arrependimento. Irai-vos, ou seja, tremeis, fiquem perturbados, porque quem cuida de mim é Deus. Quem tem que se preocupar são os nossos problemas e não nós.
as pessoas que querem fazer o nosso mal e não nós mesmos. A preocupação é deles, eles é que têm que tremer. Porque quando eles fazem qualquer movimento contra os filhos de Deus, eles acendem a ira de Deus. E aí o texto vai nos mostrar exatamente isso. Prestem atenção na presunção de vocês. É isso que Davi está falando. Eu sou uma propriedade de Deus. Vocês estão querendo me prejudicar. Cuidado com essa presunção de vocês. Tremam e não pequem. Consulte o travesseiro de vocês. Aliás, consulte o coração no travesseiro de vocês e sosseguem. Davi dá um chega para lá nos inimigos dele, em oração, viu, gente? Isso aqui é um cântico. Isso aqui é para cantar. Diga isso para o seu problema. João Calvino, quando ele comenta esse texto, ele diz: a razão pela qual os ímpios são desagradáveis aos bons e honestos, e porque causam confusão, é que vivem demasiadamente em paz com eles mesmos. Os ímpios, eles estão sempre provocando o povo de Deus, porque eles estão em paz. Para eles não tem problema nenhum. Eles não consideram as provocações que eles fazem. Por isso Davi diz: tremam e não pequem. Consulte o coração de vocês no travesseiro e parem com isso. Sosseguem a mente, a vontade e a emoção. Acalmem-se. Convite de Davi para os inimigos: saiam da letargia, tremam, pensem no que vocês estão fazendo contra mim, que sou alguém que Deus separou para ele, e sosseguem, parem com isso. O versículo 5, Davi ainda diz para os seus inimigos: ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Olha só, ele prega para os inimigos. Davi faz um convite para arrependimento. Isso é um coração marcado pela presença de Deus. A oração de Davi aqui não é: Deus, que o Senhor extermine todos os meus inimigos. Não, a oração de Davi é: Deus, trate os meus inimigos para que eles possam se arrepender e para que eles possam oferecer ao Senhor sacrifícios de justiça e que eles aprendam a confiar em Ti. Os inimigos de Davi eram religiosos que ofereciam cultos regularmente, mas as obras deles eram contrárias ao culto semanal que ofereciam. Por isso, irmãos, nós devemos dizer aos nossos problemas, e não só aos nossos inimigos físicos, mas a qualquer adversidade, que Deus tem controle sobre ela, que Deus tem poder sobre ela, que ela não é capaz de nos atingir sem a permissão de Deus. Estabelecer esse parâmetro é muito importante. Então eu preciso, quando estou no olho do furacão, entender que Deus está comigo, e eu preciso colocar esse meu problema diante de Deus e pedir para que o Senhor reverta a maldição em bênção, o problema em solução, que o Senhor revele a mim, a nós, o propósito dele, que muitas vezes é nos levar para mais perto, é nos fazer com que nos aproximemos da companhia dele. Pode ter certeza, se tem um propósito no sofrimento, é levar a gente para mais pertinho de Deus. Às vezes o nosso sofrimento é porque Deus está tirando alguma coisa ou alguém. A gente sofre quando Deus tira alguma coisa ou alguém. E geralmente quando Deus tira alguma coisa ou alguém é porque Deus quer que você coloque o próprio Deus naquele lugar que se abriu, diante daquela ausência. Às vezes você perdeu parte do seu patrimônio. Deus está dizendo: me coloque no lugar desse patrimônio que você perdeu. Às vezes você perdeu uma pessoa muito querida, e Deus fala: me coloque no lugar dessa pessoa querida. Ou seja, deixa que eu ocupe os espaços, deixa que eu me torne o centro da sua vida. Eu sou Deus. Então, em muitas situações, e Paulo vai falar sobre isso, nós ganhamos quando nós perdemos. Essa é a lógica do Evangelho. É meio maluca a lógica do Evangelho. Quando sou fraco é que eu sou forte. Quando eu sou, Jesus vai dizer isso no Sermão do Monte, quando eu sou o último é que eu sou o primeiro, quando eu perco é que eu ganho. Então, Deus trabalha
de modo diferente. E de repente você está olhando para esse seu problema e achando que ele vai te engolir. E Deus está simplesmente usando esse problema para se revelar a você. O Deus poderoso que cuida dos seus filhos. E por último, bom, ciente de que Deus está com você, ciente de que esse Deus que está com você vai te dar vitória diante de qualquer inimigo, de qualquer problema, você apresentou e colocou esse problema diante dele, só resta uma coisa a se fazer: adorar. Adorar. É por isso que a gente vem à igreja todo domingo. Durante a semana a gente experimenta os problemas. E domingo a gente adora. Independente de como foram os problemas da semana. A gente vem aqui domingo e adora. Sempre lembrando que não importa a circunstância, nós não vamos calar os nossos lábios. Davi no versículo 6 fala: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O que Davi quer é a luz do rosto do Senhor. É que o Senhor resplandeça sobre ele. Irmãos, os nossos corações não precisam de soluções apenas. Às vezes nós queremos soluções para os nossos problemas e adversidades. E Deus não nos dá soluções no tempo que a gente quer, porque Deus quer que nós contemplemos diante da adversidade a luz do seu rosto. A luz do seu rosto. E a ideia aqui é a própria presença de Deus, porque essa presença de Deus, ela produz confiança e esperança. Essa luz de Deus, ela enche os nossos corações de verdade. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu ilumino o seu coração. Eu faço uma festa na sua vida, na sua alma. Irmãos, a nossa vida precisa ser marcada pela festividade. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Ali ele não está falando para incrédulo não. A gente usa muito esse texto para pregar para não crente. Eis que estou à porta e bato, se abrir a porta eu vou entrar, eu vou cear com você, você vai cear comigo. Lá em Apocalipse. Não, Jesus está falando para uma igreja. Igreja dele. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e a gente vai fazer uma festa. Corações festivos, mesmo diante da adversidade, porque Davi está numa adversidade, no olho do furacão, mas ele está contemplando a luz do rosto do Senhor e por isso seu coração está em festa. O que os apóstolos fizeram quando eles estavam presos? Cantaram, porque não tem algemas capazes de impedir o louvor e a adoração do povo de Deus. Não tem pandemia que nos segura. Nós somos um povo que foi chamado para adorar por toda a eternidade, então não importa a adversidade que a gente atravesse aqui na terra, vamos continuar. E aí, para deixar claro para você que essa luz de Deus, a luz do rosto do Senhor que resplandece sobre o seu povo, é algo que traz alegria para nós. Olha o que diz o versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O que Davi está dizendo é: eu estou aqui no deserto, eu estou fugindo de situações espantosas, estão ameaçando a minha vida, mas o Senhor resplandeceu sobre mim o seu rosto e encheu-me de alegria, e a minha alegria é maior do que a mesa farta de uma festa, com vinho e com cereal. Quantas festas acontecem em fim de semana? De sexta para sábado, de sábado para domingo, de domingo para segunda. Se nós olharmos os movimentos da cidade do Rio de Janeiro, mesmo durante a pandemia, quantos bares ficaram lotados e ainda estão, como se nada tivesse acontecendo. As pessoas buscando vinho e cereal para alegrar os seus corações. E muitas vezes nós, impedidos de cultuar a Deus aqui, nas nossas casas, com o coração doendo, porque não podíamos estar no templo, não tenha dúvida, seu coração estava mais alegre do que esses que estão aí, em festas, tentando buscar a alegria. E ele termina dizendo, no versículo de número 8, muito importante para você que tem insônia, esse versículo aqui: em paz me deito, logo
pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Muita gente não dorme porque a hora que deita é a hora que os problemas vêm e dominam a cabeça da pessoa. E ela tenta encontrar soluções para os seus problemas enquanto está deitada, ali, na hora de dormir, 1 da manhã, 2 da manhã, e a cabeça a 1000 por hora. Palavra de Deus para você nessa noite. A hora que você deita é para dormir, porque o Senhor vela pelos seus enquanto dormem. Quem vai dar a solução para o seu problema não é a sua capacidade de raciocínio às 3 da manhã, não. Quem vai dar a solução para o seu problema é aquele que as suas misericórdias renovam a cada manhã. A solução não vem na angústia da madrugada, a solução vem no acordar, no buscar ao Senhor, e o Senhor vai apontar o caminho para você, porque a misericórdia dele vai renovar. Cuidado, para que você não perca noites e noites de sono, preocupado com seus filhos, preocupado com as suas finanças, preocupado com isso e com aquilo. Quem protege os seus filhos é Deus, não é você mais. Se ele já é jovem, adulto, se ele é adolescente, criança, você manda mesmo, continua lá, dando os limites. Mas vai chegar uma hora que ele vai crescer, ficar adulto, e parece que muitas mães, elas não conseguem aceitar que os filhos cresceram e que eles agora mandam no próprio nariz, melhor quando pagam as próprias contas, mas eles já são independentes, bateu asa, voou, você não tem controle mais, só cabe a você fazer uma coisa: dormir. Ora, entrega e dorme. Entrega o seu problema ao Senhor. Quero concluir esse sermão chamando a atenção para o olho do furacão. Às vezes estamos sozinhos diante de uma situação descontrolada, olhamos para todos os lados, não encontramos uma saída, está tudo estreito. Deus diz para você: fica tranquilo, que eu vou abrir a passagem, porque eu sou o Deus que abre o mar para o meu povo passar. Eu sou o Deus que cumpro as minhas promessas. Eu sou o Deus que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Que os nossos corações descansem nesse Deus poderoso, que cuida de nós, que nos sustenta, que está conosco e que tem ciúmes de nós. E é bom que a gente, às vezes, diga isso para os nossos inimigos: fica na sua, porque eu sou propriedade de Deus. E que nós possamos entender que não tem problema maior do que aquele que está conosco. Amém? Vamos orar. Querido Deus, aqui está o teu povo. Eu não sei a realidade que eles enfrentam. Cada um assentado nesse banco aqui, cada um que está conectado em casa, vai ter durante essa semana desafios, alguns que eles já sabem, outros que ainda nem sabem, que vão tentar desestabilizá-los. Às vezes, Deus, muitos dos que estão aqui hoje estão atravessando já problemas há muito tempo, e a angústia só aumenta porque eles não conseguem ver saída. A minha oração é que, no nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho, aquele que veio ao mundo para revelar o teu amor, que no nome dele, Deus, o Senhor pastoreie esses corações, que o Senhor, Deus, resplandeça sobre eles a tua luz, e que eles entendam que não tem adversidade maior do que o Senhor, não tem olho de furacão capaz de impedir a tua ação. E nós clamamos: Deus, intervenha poderosamente na vida do teu povo,
que o Senhor Deus possa trazer solução, que o Senhor possa trazer restauração, cura, alívio, que possamos experimentar de maneira poderosa, Deus, o fato de pertencermos ao Senhor como os teus filhos, Deus. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, Senhor. Nós não estamos atravessando os dias aqui nessa terra desamparados, muito pelo contrário. O Senhor está conosco o tempo todo. Como a tua palavra nos diz, o Senhor vai adiante, o Senhor nos protege por detrás, pelos lados, por cima. Nós estamos completamente guardados pela tua poderosa mão, e isso não pode ser apenas, Deus, um discurso religioso que sai da boca para fora, mas isso precisa transformar o nosso coração e produzir uma confiança intensa, verdadeira, profunda, para que possamos viver dias felizes nessa terra, mesmo diante das adversidades, porque o Senhor está conosco, e há mais alegria para nós, do que para aqueles que estão buscando outros caminhos, aqueles que muitas vezes se enveredam pelo vinho e pelo cereal, achando que a fartura vai lhes dar a paz e a alegria que só Deus pode dar. Como teu povo, Deus, descansamos debaixo da tua poderosa mão e entregamos a nossa vida, os nossos problemas e a nossa semana diante do Senhor, e pedimos para que nos abençoe, no nome de Jesus, amém.